E assim como qualquer outra linguagem de programação, aqui na linguagem Ladder nós também possuímos os operadores lógicos. Você se lembra quando você estudou programação e você utilizava dos operadores lógicos? Então aqui a gente também possui. E como que funciona? Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, do operador AND, que é o E, né? E o operador OR, que é o OU em português. Nós temos também o NOT, mas aí esse seria o comando normalmente fechado, ok? Como isso funciona? Também você pode lembrar de portas lógicas de sistemas digitais, que nós tínhamos a AND, OR, NAND, NOR, XOR, nós tínhamos diversas portas lógicas e aqui é a mesma coisa. Eu vou aqui programar um pouco para mostrar para vocês a conexão entre a linguagem de programação estruturada ou de texto e a linguagem Ladder, ok? Se eu fosse fazer, por exemplo, caso um botão I1 estivesse apertado, para ele ativar a saída Q1. Se eu fosse fazer numa linguagem de programação, eu iria utilizar uma estrutura de condição, né, que é o if. Então, por exemplo, if I1, então ativa Q1, por exemplo. Então aqui, vou colocar o I1 maiúsculo. Então, se o I1 estiver apertado, ele vai ativar o Q1. No Ladder, como que a gente faz isso, pessoal? Eu vou colocar aqui um I1, vou colocar aqui uma saída Q1 e ativar, e vou ligar elas por meio dos fios. Então, isso daqui, pessoal, que é uma, por exemplo, em C, é a mesma coisa que isso aqui do Ladder. Então, perceba que é muito mais fácil de se entender visualmente do que a gente aprender todas as sintaxes das linguagens de programação, as sintaxes. E se eu quisesse fazer o seguinte, se eu quisesse fazer if I1 e I2 ativa Q1. Então perceba que aqui, lembrando de sistemas digitais, como funciona o operador lógico ou a porta lógica AND, que seria E, que são dois E comerciais na linguagem C. Como isso funciona? Eu preciso que as duas entradas sejam verdadeiras para que o meu resultado seja verdadeiro. Então eu preciso que o I1 seja verdadeiro e o I2 seja verdadeiro. Aqui, para a gente, como nós estamos utilizando normalmente abertos, o que é verdadeiro? É o botão apertado, ok? Então eu preciso que o botão que está ligado na entrada I1 esteja apertado e o botão que está ligado na entrada I2 também esteja apertado. Caso os dois estão apertados, eu vou ter a minha Q1 ativada. Então eu preciso que os dois estejam ativados. Se no mínimo um já não estiver ativado, o meu resultado será falso e, portanto, não vai ativar o Q1. Então, se o meu I1 for verdadeiro, for, por exemplo, o botão está apertado e o I2 não está apertado, eu não vou ativar Q1, porque ele não vai entrar dentro da execução desse bloco de código. E como que eu faço isso aqui na linguagem Ladder? Na linguagem Ladder, o operador lógico E são os comandos ligados em série. Como assim? Eu vou pegar, vou aqui deletar isso aqui. Eu vou colocar aqui então um comando I1 e vou colocar um comando I2. E vou ligar aqui a minha bobina Q1. Vou apagar esse aqui para ficar mais fácil. Isso daqui, pessoal, é uma AND. Eu estou fazendo um operador lógico entre essas duas entradas. Por que que isso é uma AND? Como o E, o operador lógico E, me obriga que as duas entradas sejam positivas ou estejam apertados os botões para que ative o Q1, quando eu coloco ele em série, o que acontece? Vamos ativar, vamos simular e testar. Se eu apertar I1, pessoal, perceba que ele fechou o sistema, fechou o circuito, a energia passou, porém quando chegou em I2, o meu botão I2 não está apertado.
Como ele não está apertado, o sistema não está fechado, ele está aberto. Quando ele está aberto, a energia não passa e não ativa Q1. Então eu preciso apertar o I2 para que a energia passe e ative Q1. Da mesma forma que, se eu deixar somente o I2 ativado, eu não tenho energia que começa aqui da base, do iniciozinho aqui do meu sistema, eu não tenho energia passando, porque o meu botão, meu comando está aberto. E por mais que o meu I2 esteja fechado, eu não tenho energia para ativar o Q1. Então eu preciso que os dois estejam ativados para que isso ocorra. Então, caso eu queira desenvolver um operador lógico AND, um E, eu vou utilizar os comandos em série.